A ver si... Bien. Hoy, amigas, amigos de Inteligencia Media, meu nome é Nicolas Felipe Massó, vocês já me conhecem. Sexta-feira sempre a gente faz uma live com todos vocês, mas hoje não estou sozinho, hoje estou acompanhado de um grande amigo. Por suerte para mí, él está más careca que eu, esa para mí es una gran noticia. Quiero empezar con buenas noticias esta live, así que o tempo, después de muchos años, nos vuelta a encontrar aquí en una cuarentena y haciendo transmisiones ao vivo desde nuestras casas. Hoy, Marquinhos Rodrigo, bienvenido a Inteligencia Media. ¿Cómo está? Olá, Nico. Um abraço. Para mim também é um prazer encontrar você, claro. Minha carequinha está um pouquinho maior. E eu me lembro que quando nos conhecemos em 2000, em Quito, nós En Quito, éramos Ecuador. muito cabeludos. Así es, así es, así es. Bom, Mas estou ótimo. para las personas que asisten a nuestras lives, al fin alguien que fala portugués de verdad en esta live. Peço siempre disculpas por este portuñol, este galego que hablo perfecto, hablo muito bem galego. Eso sí, siempre hay que potenciar las virtudes. Bueno, Marquinhos, a idea era, eu sempre allí, as pessoas que asisten a nuestras lives saben que eu sempre trato de falar de un olhar humanista al respecto das coisas. Eu sempre falo da América Latina, pero eu queria que você, hoje, que as pessoas conheçam qual é a mirada de um humanista brasileiro. Você mora em São Paulo, aí você agora pode explicar bem onde. Você mora perto de um lugar muito, muito, muito bonito, assim que aí você pode contar agora. E qual seria, para começar, neste manicômio, como você falou, lo que é hoje Brasil, qual é um olhar humanista para começar respecto de lo que está acontecendo agora no Brasil? Pode falar. Legal. Bom, eu moro próximo à capital de São Paulo, né? Numa cidade chamada Cotia, dentro de um distrito que se chama Calcaia do Alto. Estamos mais ou menos a 45 quilômetros do centro, do Marco Zero da cidade de São Paulo. Bom, como quando você me convidou, né, eu falei, pô, isso aqui tá um manicômio. E de verdade, é uma loucura, porque assim, os valores... Bom, o cara que está ocupando a presidência com a turma dele, toda a gente que apoia, é uma maluquice assim que não tem nenhuma explicação lógica, a não ser uma explicação que é uma mudança de época, né, é uma queda de uma época, o fim de uma etapa, que vai se iniciar outra, e toda fim de etapa aparecem essas coisas raríssimas, né? Infelizmente, até o momento atual, a história, nesses momentos de mudança muito profunda, que as pessoas perdem muita referência, esses momentos de mudança, que é de troca de um para o outro, apareceram sempre muita loucura. Essa está sendo igual. A próxima, eu espero que apareça coisas loucamente alegres, a pessoa com muita loucura de alegria, sabe? Coisas inusitadas para ser feliz, coisas que ninguém esperava. Por enquanto, o pessoal escolhe o caminho mais grotesco, mais violento. Mas, na situação dada que nós estamos, não tem coisa melhor, desde o meu ponto de vista, do que a gente não duvidar do ser humano, não duvidar da história humana e ter a fé no futuro. Não quer dizer que a fé no futuro que a gente está anulando o presente, né? Ao contrário. Ter muita fé no futuro para fortalecer muito o nosso presente, nossa ação no mundo. Então, esse momento atual do Brasil, que para mim não é só do Brasil, porque se a gente percorre um pouquinho o mapa, né? Antigamente a gente tinha um globo, né? O mapa mundi. Agora você não precisa. Você pode pegar o Google Earth e ir girando, e você pode ir aproximando qual parte você quiser do mundo. Tem uma loucura semelhante. É raro o lugar, no momento atual, que não tá esse manicômio, sabe? Uns estão muito mais que outros. Claro, Como sí. aqui tá muito acima da média. Como nossa página, né? Assim, Muito acima da média.
Quanta razão tenían aquelas mulheres que hicieron aquela passeata, ele não, se lembra, faz um tempo atrás? Quanta Lembro, razão tinham elas, eh? A gente não. lembro. Olha, Bolsonaro é um filho ou é um imbecil? Puta, eu acho que o cara é os dois, meu. Ah, Eu que acho que combinação, né? ele é os dois, e se tiver algum outro, ele pode ser também. Eu acho que, na verdade, ele em si é uma síntese do momento atual. Sabe que quando Ajá. começou essa crise toda, porque eu, particularmente, que vivo no Brasil, né, sou brasileiro, vivo no Brasil, comecei a sentir essa etapa atual, dessa maluquice, lá por 2011, né? Que começou todos os meios de comunicação de massa, com apoio de bancos, de grandes empresas nacionais e multinacionais, de pseudo-intelectuais, de pseudo-artistas e assim por vai, começaram a mover uma onda muito forte na direção, e a onda era nessa direção, porque começaram a, a tirar do esgoto coisas que pareciam que a gente tinha superado. Então, a discriminação, só falando do Brasil, né? A discriminação do Sul em relação ao Norte, a discriminação, bom, enfim, qualquer coisa, desde 2011 vem numa onda de afirmar o que é diferente. E deu no que deu, né? Eu tenho certeza que quem começou essa onda lá por 2010, 2011, né? Que começou, depois foi muito fortalecida com o PSDB através do candidato que não aceitou a derrota, o Aécio Neves, que se fortaleceu aí, ficou drástica. Eles nunca, nunca calcularam que quem ocuparia o poder seriam esses caras. Se eles soubessem, eles teriam votado Claro, no PT. seguramente. É uma Claro, maluquice seguramente. isso, entendeu? É una, É é uma una, é una, é maluquice una que pegou ironía. todo mundo, ninguém sabe o que fazer. Por exemplo, um dos grandes manipuladores dessa situação política e política social que o Brasil vive, um dos grandes foi a Rede Globo, por exemplo. Não sozinha, mas também com outros meios de comunicação grandes, tradicionais, com muita grana e muita influência no Brasil. Eles manipularam tudo o que puderam durante anos para que a, que o poder, né, sei lá, que eles entendem como poder, não permanecesse ocupado por uma determinada característica política, né, o PT e os partidos que se assemelham mais ao PT, e que hoje todo mundo enfia no mesmo buraco, no mesmo saco, como tudo que não é isso é aquilo, né? Ou você é A ou você é B, e não tem como você ser de outro lugar. Então esse pessoal nunca, mas nunca tinha calculado que poderia acontecer o que aconteceu. Foi um tremendo tiro pela culatra, um tiro no pé, né? Sí. Então, é uma maluquice, e no começo eu senti assim, era muito ruim, porque eu me senti deslocado, me senti frustrado como brasileiro, porque eu tinha, naquele momento eu ainda carregava com, puta, nós somos legais, nós somos uma cultura que recebe o novo, né? Quem vem de fora, que nos mesclamos, que não separamos, que pegamos o que é legal dos outros povos, das outras culturas regionais, e a comida, a cultura, o conhecimento, e vamos juntando, e de repente eu me vi, puta, é mentira, não é isso que nós somos, né? Talvez uma Claro. aspiração, mas depois que passou isso, Nico, essa etapa da frustração profunda, aí eu fiquei feliz, porque como é que você pode construir alguma coisa sólida e com futuro em cima de um pilar falso? Então, saber com quem nós estamos lidando é a melhor coisa do mundo. Então, saber que o povo brasileiro está nessa etapa é a melhor coisa que a gente tem para poder construir uma futura nação. Claro, sí, tocar fondo la única posibilidad es ir para encima, ¿no? Claro. Así como você está falando agora. Você é uma pessoa que é humanista, que trabalha faz muito tempo, muito mais que eu, quase 30 anos. Você também é mais velho. Dá para percibir, ¿no? Amigos.
Olha, você é um cara que trabalha na tua vida e socialmente com a não violência. Ahora, ¿cómo ser una persona no violenta frente a un gobierno violentísimo como nunca jamás en esos pesadelos más increíbles a gente imaginaba? ¿Cómo se mantiene seu centro, si es que es posible, no violento? Porque por ser muchas personas que están viendo esta live y que van a ver después también cuando a gente faça o reprise, ahí cómo puede mantener esa tranquilidad frente a tanta violencia? ¿Cuál es tu receita, si es que você tenga una cosa ahí para contar? ¿Algún secreto? Ah, claro. A primeira coisa é não confundir posições políticas com princípios. Então, eu, por princípio, sou humanista. E, sendo humanista, sou não violento. Então, por mais que... Porque os governos sobem, descem, e em geral são bárbaros, né? Ou no total, como esse, que é totalitário, o barbarismo é total, ou em partes, como foram anteriores. E anteriores eu incluo, inclusive, os governos anteriores ao atual, porque a não violência nunca foi exatamente um tema, o ser humano nunca foi exatamente o valor central das políticas adotadas, né? Foi o mercado, foi uma porção de coisas. Não estou falando que foi ruim, estou dizendo que foi muito acima da média, né? Então, os governos do PT, por exemplo, foi muito acima da média, fizeram um excelente trabalho. Mas para se manter, a gente tem que ter princípios. Eu tenho princípio, então eu comecei na militância, e comecei na militância como siloísta, ou seja, como humanista, como militante da não violência ativa, quando eu tinha 15 anos. Dá para ver, como você disse, que já se passaram muitos anos. Então, são 35 anos já. Claro, e durante todo esse processo eu fui sempre não violento? Não. Eu fui aprendendo, né? E fui aprendendo a superar as situações que foram aparecendo na minha vida. Mas uma coisa é certa, depois de tanto tempo, mas já faz muito tempo que eu sei disso também, que a melhor resposta que você pode dar diante de uma violência é uma atitude, uma resposta não violenta. Por experiência, porque eu já dei respostas violentas a pessoas ou a situações e não me acrescentou nada, ou seja, não fiquei mais feliz, não resolvi o problema e minha vida, meu futuro não abriu, ao contrário, né? Eu fiz aquilo que eu estava com muita vontade na hora, que era xingar, ou seja, lá fazer o que eu quis fazer na hora, e nada de bom resultou depois disso. Era ruim. Então eu falei, caramba, então não faz sentido as respostas violentas. O que faz sentido para mim é sempre escolher a resposta não violenta. E nesse caso, é sempre tratar ao outro como eu quero ser tratado, né? Então, não quero que ninguém me agrida, não quero que ninguém me tire nada, não quero que ninguém me discrimine, não quero nada. Então, é dessa forma que eu trato o outro, né? Tentando, inclusive esses doidos aí, né? Porque, por exemplo, quando eu falo esses doidos, eu estou incluindo boa parte da minha família, estou incluindo muita gente que eu conheço, que mantenho relações de trabalho, comerciais, vizinhos, que apoiam. Tem gente que não mudou de ideia ainda, ao contrário, é capaz de ir lá na passeata sem máscara, sem luva, sem álcool, abraçar, beijar na boca para provar que o vírus é uma mentira, entendeu? Então, é uma maluquice, né? Tem gente que eu conheço que aproveitou o afrouxamento que fizeram com a questão das armas e comprou armas, enfim. Então, e no fundo, por exemplo, são pessoas más? São pessoas que querem o fim de todo mundo? Não. São pessoas equivocadas, né? São pessoas que estão no caminho como eu, por exemplo, uma escolha que é o caminho da não violência? Não, não são. Não são, porque não existe confusão em quem escolhe o caminho da não violência. Não dá para não existe justificativa da minha parte, por exemplo, no momento que eu me declaro humanista, ou mesmo no momento que eu me declaro, por exemplo, boa parte da minha família é cristã, né, a maioria absoluta.
E eu sou de formação cristã. Eu fui formado, assim, até os 14 anos, prévio a ingressar no humanismo, eu sempre fui cristão. Então, e de uma formação legal, ou seja, o pessoal com quem eu me formei falava praticamente as mesmas coisas que o humanismo fala, ou seja, o que de verdade parece que teria sido o que propôs Cristo. Né? E então, por exemplo, eu como humanista jamais teria nenhum tipo de justificativa que me permitiria apoiar a direção das coisas no Brasil no momento atual. E um cristão também não deveria. Porque se ele olha o que disse Cristo, ele jamais se sentaria à mesa com esses malucos que estão aí agora, né? Por aí. Sí, sí, claro. A regla de oro, como se faló, trátalo más como quieres que te traten, Claro. existe en todas las religiones. Está falada de muchas formas distintas. Es una moral muy importante, una moral interna, ¿no? Ahora, a gente quiere hacer un poco de retrospectiva con vos, porque esta página, Conto, Marquinho Conto para las personas que están asistiendo, esta página nació de ese acto político tremendo que fue a prisión de Lula, que si bien yo siempre tuve críticas al respecto del gobierno de él, yo que él encontró en la prisión, se colocó en un lugar de estadista y en un lugar de no violencia total, porque él siempre decía no hay que ser violento con nadie de estos que nos están agrediendo. ¿Cómo usted vivió esa etapa, ese año y poco más que fue a prisión de Lula? ¿Puede contar para todos nosotros? Bom, a primeira coisa, assim, é que uma tremenda injustiça, né? A despeito de qualquer coisa, qualquer comentário, ponto de vista que eu possa ter, uma tremenda injustiça. Mas é uma injustiça que foi cometida com o Lula e é a injustiça que é cometida diariamente com milhares de pessoas. Porque a justiça, essa justiça brasileira, atua dessa maneira todos os dias, né? É uma justiça seletiva. Então, no caso específico do Lula, foi por uma seleção política, né? Ele foi elegido politicamente, então vamos aplicar nele o que nós consideramos justiça. E no caso das outras pessoas, em geral, também é seletiva por outros motivos, mas a maioria é selecionada de forma econômica. O cara não tem dinheiro, ele é condenado por roubar uma galinha, que é verdade, entendeu? Ou por crimes que é super simples e ele está condenado. Então, a prisão do Lula, além de ser uma tremenda injustiça, uma das maiores afrontas ao Estado de Direito que eu acredito no Brasil, assim, devem ter várias outras, mas essa foi tão bizarra, né? A prisão, porque continua sendo bizarro o processo, porque o processo segue, né? Ele está solto nesse momento, mas poderia voltar à prisão a qualquer momento. Se mudam mais um ou dois membros lá do Supremo, ele volta para a cadeia, entendeu? Então é uma maluquice. Então, claro, esse instante, esse período que o Lula passou na cadeia, para mim, cortava o coração, porque além de injustiça, a questão judicial tinha uma questão assim, foi do meu ponto de vista, o melhor estadista. Eu comparo ele comparando só como estadista. Juscelino Kubitschek no Brasil e Lula foram os estadistas que esse país teve. Os outros, e depois talvez um pouquinho Fernando Henrique Cardoso. Então, o maior estadista que o Brasil já teve, que montou uma das maiores equipes, né, também de Estado que o Brasil já teve, o Brasil deveria fazer como faz, por exemplo, países europeus ou os Estados Unidos, que os ex-presidentes, aqueles que saem com alguma moral, os caras ficam e são usados pela nação para seguir trabalhando pela nação. Aliás, eles são pagos, né? O cara, depois que se deixa de ser presidente, continua recebendo. E você vê sempre presidentes americanos ou europeus que estiveram há décadas atrás, eles seguem prestando serviço ao Estado e o Estado se vale da experiência, da influência, né, desse ex-estadista para avançar como país. E no Brasil, a coisa mais idiota que o Brasil já pode fazer é transformar praticamente o seu maior estadista num prisioneiro. E o mais curioso ainda
mais curioso ainda é assim, é a quantidade de pessoas que apoiaram esse ato injusto. E eu digo mais, digo por experiência. Muita gente que eu conheço, alguns familiares, se beneficiaram muito das políticas sociais que foram implementadas nesses anos. Muito. E praticamente todos, de tanto ouvir certos meios de comunicação, e estão de pleno acordo que o Lula, por exemplo, o estadista, pode ser sintetizado em um ladrão que está solto. coisa, Claro. coisa doida. E é claro, uma das coisas que aconteceu nesse período foi assim: bom, se Lula, um cara extremamente respeitado, um tremendo estadista, que demonstrou resultados, muitos resultados de verdade aconteceram nesse período, foi preso, imagina um cidadão comum, eu, ou outros amigos que somos militantes, a gente sabe que ser militante na América e ser militante no Brasil é perigoso. Ou seja, o número de militantes sociais que são mortos no Brasil e na América do Sul, principalmente, é uma coisa quase inimaginável. Sí, sí, en Colombia son tremendas estadísticas de los muertos de estas semanas, estos meses antes de la pandemia. Imagina ahora después están matando, siguen matando líderes sociales, aquellos guerrilleros que dejaron las armas, por ejemplo, la mayoría están siendo aniquilados. Ahora, cuál es hoy, en qué está el humanismo? ¿Cuál es la parada del humanismo hoy en Brasil? A nivel político, a nivel social, qué acciones se están poniendo en marcha los humanistas ahí en San Pablo, donde você mora, o no sé si están también en Río de Janeiro, tienen muchas personas. ¿Qué cosas el humanismo propone ahora concretamente para esta situación que está pasando no Brasil? Bom, tem muita gente fazendo muita coisa, Nico. Então, porra, nós fizemos muita coisa e andamos fazendo muito, né? Não sei, nem sei de quem eu posso falar, porque mas em Pernambuco tem um núcleo muito forte com ações muito fortes, muito relacionado com a educação e com a questão da mulher. No Rio de Janeiro tem muitos amigos trabalhando em vários temas, o tema da não violência, no tema político, no tema da renda básica. Em São Paulo é onde nós estamos mais concentrados, temos amigos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, até pouco, acho que não faz muito tempo, esteve a Giovana, né, falando com o canal de vocês, que está fazendo um tremendo trabalho aqui, puta, fantástico, né? Lembremos que Giovanna, tu esposa, es boliviana. Después a gente va a hablar un poco de eso ahí, de Bolivia también, que quiero saber su opinión. Sí, continúa, claro. continúa. Claro, e aqui, então, o que a gente pode fazer? Por enquanto, o monstro é grande, então o buraco político, social e econômico é bem maior do que a quantidade de pessoas que somos e a força que nós temos para fazer tudo isso em outra direção. Mas, fazendo tudo como um fim em si mesmo e tendo fé na caminhada do ser humano, não só por fé, uma fé romântica, ingênua, mas principalmente baseado na história da evolução humana, que sem dúvida a gente vamos seguir à frente, ou seja, nós não temos nenhuma dúvida que vamos dar passos atrás. Numa síntese, a gente pode dizer aquilo que eu comentei antes, que todo esse momento caótico brasileiro é um indicador de o fim de uma etapa, porque todo fim de uma etapa fica assim, né? Historicamente, assim, todo fim de uma etapa, as coisas grotescas, para tentar se manter no poder, para tentar manter o seu domínio sobre tudo, sobre a política, sobre os meios de produção, sobre os meios de comunicação, sobre as relações, sobre as crenças, sobre o corpo, enfim, para tentar manter tudo isso, né, para conservar tudo isso. Antes, uma etapa anterior disso, como era feito, como era essa tentativa de não deixar nada mudar e conservar tudo? Era feito dissimuladamente,
meio que dentro do politicamente correto, né? Mais ou menos observando as questões legais, ainda que às vezes fosse necessário dar uma distorcida na questão legal, mas mesmo assim se tinha, bom, na ditadura, por exemplo, né, que teve no Brasil aqui de 64 a 85, apesar de muita atrocidade que foram feitas, tinha o cuidado legal. o cara torturava, mas ele ia ajustando a coisa para fazer uma apresentação que estava legal a coisa, né? Estão cumprindo a Constituição. No momento atual, o pessoal não tá nem aí, eles querem que se foda tudo, entendeu? Ninguém tá ligando pra porra nenhuma. Você vê que o representante desse grupo, que nesse momento o representante que mais fala e ocupa espaço é o presidente, né, que ocupa o cargo de presidente, ele é o representante de um grupo, não é ele. Não é que toda essa gente está atrás dele, né? Essa gente, se cair ele, essa gente vai continuar e vai buscar um outro, talvez o Moro, ou talvez uma outra figura, porque não é o Bolsonaro em si, apesar que dizem que é o bolsonarismo, não. Para mim, o Bolsonaro, ele só encarna as pessoas, que não são poucos nesse momento, que estão morrendo de medo, porque é medo da mudança, medo do novo, medo do instável, medo de ter que recomeçar alguma coisa, medo de perder. Então aí essa gente, nesse momento de mudança, não tem nenhum problema em ser grosseiro, nem grotesco. Assim, curto e grosso. Se você pergunta a algumas pessoas que eu conheço, que sempre foram legais, mas nesse momento atual, diante de todo o medo que foi colocado na cabeça deles, se você fizer uma pergunta, então quer dizer que para você tudo bem que matar alguém. Se for para o bem da nação, se for para o bem da proteção de Deus, da religião, nenhum problema. Entendeu? E eram gente que até pouco tempo atrás dizia, não, imagina, Deus, faria um monte de considerações. Agora já não fazem considerações nenhuma, Nico. Fazem o que querem, como querem, nenhum cuidado com nada, com educação, nem com coisas básicas, com educação, com alguma etiqueta, com nada, com protocolos, nada, não se observa nada. Mas essa gente está morrendo de medo, Nico. Ou seja, esse pessoal que está aí no poder e todos os dias fala esse monte de besteira como se fossem gente muito valentes, muito ferozes, é nada. É porque estão cagando de medo, porque tem sinais claros que as coisas vão mudar. Por exemplo, você mencionou agora há pouco, né? Ele não. A campanha prévia às eleições do dito cujo. É um sinal claro. O que está acontecendo no Chile é um sinal claro. O que está acontecendo em vários outros países é um sinal claro. Vai cair. Vai cair. E sempre no momento da queda, quem ainda tem acesso e ocupa esse estado de poder vai fazer de tudo e já não vai se importar com nada para tentar permanecer no poder. Mas vai cair. Olha, tenho que saludar, cumprimentar as pessoas que estão assistindo. José Francisco, Daniel de Teresinha, y Moacir Zurdo que dice, antes tinha ética, ahora ten etitica. un poco de humor de nuestros assinantes, nuestros queridos seguidores. Boa, Moacir, vou anotar essa, viu, Moacir? Etitica é ótima. Tem que anotar aí, Moacir siempre está presente en nuestras lives. Moacir, muito obrigado, amigo. Olha, Marco, você falou uma coisa que quero fazer um ponto aí, para falar um pouco mais filosóficamente. Você falou de fazer as coisas como um fim em si mesmo. Como seria, no concreto, no cotidiano, para pessoas comunes como Moacir, que está assistindo, mudar esse olhar sobre as coisas que uno faz? Como seria fazer uma coisa como um fim em si mesmo? A que você está referindo? Uau! Bom, para mim começa assim. Fazer tudo como um fim em si mesmo começa por uma experiência ou uma crença muito profunda. A morte não existe. Ou seja, esse tempo que a gente cumpre aqui é um tempo
um tempo como o outro, que foi antes e o que será depois. Então nós temos todo o tempo do mundo. Se nós temos todo o tempo do mundo, fazer tudo como um fim em si mesmo é, enfim, fazer. E não estar preso aos resultados. Né? Por exemplo, eu sou militante humanista há 35 anos. Quando eu cheguei, quando eu tinha 15 anos, e quem já estava falou comigo, não, porque nós vamos mudar o mundo, nós vamos ocupar os espaços de poder, nós vamos mudar as relações de trabalho, e vamos mudar o sistema. Já aconteceu? Não, são 35 anos que eu trabalho quase todos os dias nessa direção e não aconteceu. Mas não me desanima, porque eu, por exemplo, eu tô, puta, cada dia que passa tô mais feliz, pô. Então, tô super satisfeito com a vida que tenho, faço as escolhas que me permitem que eu sempre fique mais próximo daquilo que me faz. Eu estava outro dia falando com um amigo, né? O que a gente deve desejar para a nossa vida? Queremos ser felizes. Ser feliz é pouco. Queremos ter muita alegria. É muito pouco. Queremos ter todas as nossas necessidades atendidas. É muito pouco, porque eu conheço amigos, e aí eu também me coloco no meio, que tem uma coisa atendida e a outra não, e um é feliz com que o outro acredita que só falta isso para ele ser feliz, e esse não tem o que o outro tem. Então, a melhor coisa que a gente pode desejar no mundo é bem-estar. Então, fazer tudo como um fim em si mesmo é não abrir mão dos seus princípios, não abrir mão dos seus projetos. Cada dia você vai lá e faz coerentemente aquilo que você se propôs. Então, se você acredita em determinada coisa, o seu corpo e o seu coração também tem que ir na direção daquilo que você acredita. Você não pode ser um ser dividido, porque são os seres divididos que são cooptados por essa corja. Por exemplo, eu não falei antes desses amigos que eu conheço ou conhecidos que apoiam esse Estado que está no momento no Brasil, não são pessoas de coração ruim. Eu conheço muitos, e eu conheço outros que sim são de coração ruim. Mas eu conheço muitos que são muito boas pessoas, que eu conheço há muitos anos. Mas o que é que permite que ele ser cooptado por uma ideia tão maluca como essa? Essa divisão interna, porque a cabeça quer uma coisa, o coração quer outra, e a ação dele não cumpre nenhuma das duas, vai em uma ação completamente diferente. Então, fazer tudo como um fim em si mesmo, independentemente do resultado, você tem que fazer aquilo que o seu coração, sua cabecinha manda, sabe? Ou pede, ou necessita. Vai lá e cumpre com aquilo, com aquela pequena missão que foi te dada para aquele dia, e no final do dia, isso que a gente acredita que, eu vou ser feliz quando o mundo mudar, na verdade isso é muito efêmero, né? A gente tem que ser feliz a todo dia, porque a todo dia o mundo muda, e essa imagem a futuro que a gente tem, se a gente tem coerência e todos os dias a gente faz as coisas como um fim em si mesmo, esse mundo é aproximado da gente. A gente vive esse mundo ideal, né? Porque a gente sempre acha que está lá no... Não, o mundo ideal está aí para você. Constrói, acorda todo dia e fala, hoje eu vou fazer tal coisa. É claro que o princípio é fundamental, né? Fazer qualquer coisa não é também grande coisa. O sea que a campaña de odio para odiar todo lo que sea PT y parecido funcionó, porque realmente la gente con ese odio que encheu el corazón de las personas están cegas y ahora están frente a un abismo, como en aquella experiencia guiada, se lembra Rex Voluntas, frente a un abismo, y ahí está você pegando de un en un para poder rescatar. Era interesante el tema. Bueno, hablando de la felicidad, esto para mí es un momento feliz, poder estar hablando con você diante de muchas personas, porque ahora a gente assiste, después a gente pone en Facebook, que también tenemos otro público, así que Marquinho para todo el mundo, que es la mejor cosa de Bayo. Bueno, Marquinho, você está muy experto do que acontece en Bolivia, porque tem una mulher maravillosa, como a Giovanna, que ya faló aquí en nuestra página, varias veces hemos hablado con ella, muy interesante, y ahora estamos hablando con você. No es lo mismo, es mejor Giovanna, pero bueno, Giovanna hoy no podía, a gente está con você, tudo bem. Mas, aliás, tem dois filhos que são
boli brasileiro, brasiliano, no sé cómo se llama, dos filhos maravillosos, que están muy tranquilos, lo que debe ser la cuarentena. Olha, yo tengo dudas dudas, antes de falar serio. Primero, lo que debe ser la cuarentena con tus filhos, y lo que debe comer Giovanna. Imagino lo que debe ser esa mujer comiendo una bestia. Comía más que eu y era así, gente, olha, una cosa, trabajaba mi envidia, ela. Olha, Isso é no, verdade, meu, porque aqui un o poco de festival humor. de comida é todo dia. No, él es de Cochabamba, contamos a pessoas, y al parecer, eu no sé, Cochabamba, eles comem muito, pero muito. Muito, Olha, você muito. me hizo lembrar de nuestro diputado Florcita Alarcón, diputado humanista chileno, que él siempre que toma a palabra no Congreso, fala que é un militante da revolución contra a morte. Y que él es mucho más ambicioso que los millonarios porque él quiere vivir 100 años y más. Eu que va por aí, ¿no? El tema de facer as coisas con sentido. Pero, voltando al tema da Bolivia, que você está muito perto por familia, prácticamente, como está a familia túa vivendo lo que fue en decembro este golpe de Estado, tenemos que decirlo claramente, fue un golpe de Estado, más agora con a pandemia, como é ese combo lá na Bolivia? Que você nos puede transmitir aí de eso? Então, lá já ocorre o que o grupo que está no poder aqui deseja para o Brasil, né? Uma mescla perfeita de uma pandemia com ditadura, né? Uma coisa assim perfeita. Então, depois Claro. do golpe de Estado na Bolívia, que nenhuma dúvida que foi um golpe de Estado, então, para reforçar o que eu disse antes, tá vendo? Não é só, infelizmente, uma coisa que acontece no Brasil, aqui no país vizinho, a Bolívia, foi tomada por um golpe de Estado, promovida principalmente por grupos de interesses internacionais e por grupos de interesses econômicos gigantes em torno da Bolívia. Para quem não sabe, a Bolívia tem reservas gigantescas de mais de uma coisa, não só uma, não só lítio, não só gás, tem outras coisas, então tem muitos interesses envolvidos. Bom, então, minha família, posso falar assim, pela família direta da Giovana, Sí. né, seus pais, seus irmãos, que claramente se posicionam contra o golpe, e se posicionam contra o golpe não por opção, só por um quê político, viu? Ah, não, porque nós somos Evo Morales. Não, claro, que eles gostam do Evo Morales, mas porque eles fazem uma leitura que é a mesma leitura que eu faço, né? Que é a leitura de que a Bolívia não é a mesma. A Bolívia deu um salto gigantesco social, econômico, político, cultural, enfim, gente, de tudo. Eu, a primeira vez que fui para a Bolívia, 90 e algo, não sei, em uma missão do movimento humanista, fui para La Paz. Nossa, a Bolívia, em comparação atual, era deprimente. Era de uma limitação total de tudo, né? Limitação de infraestrutura, limitação de tecnologia, enfim, o que você pensasse, a não ser a comida, né? Que felizmente a Bolívia é um país que consegue produzir alimento para toda a sua população, por causa dos pequenos produtores, dos microprodutores, é por isso, viu? Que é o erro que o Brasil aqui não para de cometer, não valorizando, né? E a diferença é gigantesca, assim, né? Não tem comparação, Nico. A Bolívia atual e da Bolívia de 90 e pouquinho não tem comparação. A Bolívia era instável politicamente, um golpe atrás do outro. Acabou de acontecer um outro, mas durante esse período de quase 15 anos, ou um pouco mais, foi absolutamente estável, né? Estável politicamente. E agora, o prato cheio, a pandemia. Os caras que ocuparam o poder na Bolívia, né, começaram chegando com a Bíblia, né, que nós somos os da Bíblia. E, na verdade, agora, no altar deles tem um vírus, porque o vírus foi fantástico para o projeto deles. Então, tomaram as medidas que são necessárias, que aqui não querem tomar, né, a nível federal, que é a medida de isolamento. Porque eu não sou especialista, eu não sou da área de medicina,
de saúde, mas eu acredito na ciência e eu acredito naquelas pessoas que há muitos anos se dedicam no tema. Então, os caras mais entendidos do tema dizem, nesse momento, a melhor forma é a quarentena, né? Ou o distanciamento social. E eu acato e acredito completamente. Eles fizeram isso corretamente na Bolívia, ou seja, lá é até muito mais eficiente que aqui. Mas lá não tem só um interesse sanitário, tem um interesse político, porque eles estão, nesses dias, estão sendo presos um monte de pessoas com as medidas que foram tomadas, que praticamente são marciais, né, que foram tomadas na Bolívia. Eles estão aproveitando para selecionar mais aquelas pessoas ou aqueles grupos ou aquelas regiões que são contrárias, que se opõem ao golpe de Estado, e estão castigando essa gente. Castigando, perseguindo, prendendo. Que eu saiba, não tem notícia de morte por enquanto, mas é um prato cheio. Eles misturaram pandemia com golpe de Estado e estão tentando, dessa forma, construir um cenário mais favorável para eles. Ou seja, quando eu digo construir um cenário mais favorável, é dizer estão manipulando, né? Esses que ocupam o poder, claro, juntamente com os meios de comunicação de massa e com os interesses econômicos nacionais e internacionais. Agora, a família lá está bem, estão cumprindo a quarentena pelos dois motivos. Primeiro, porque a Bolívia não está preparada para atender uma possível de pandemia a epidemia, ou seja, que milhares corram para o meio de saúde, porque Evo Morales estava lá implementando o SUS, né, que foi interrompido já pelos golpistas, então lá não tem ainda, então a maioria das pessoas tem que pagar para ter atendimento, como nos Estados Unidos, que já morreu quase 40 mil pessoas, muitas delas morrem porque nem conseguem ter acesso a tratamento, não é porque o tratamento não foi eficiente, nem tratamento podem ter, porque não podem pagar 3 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares, né? Mas eles estão lá porque pelo cuidado sanitário e pelo cuidado de segurança física, integridade física, porque em todo estado que fica nessa condição que o Brasil quer a todo custo ir, que fica nas mãos de um grupo de pessoas que dizem que a Constituição já não serve, que é necessário medidas mais drásticas por urgência e pelo bem-estar comum, então soldado raso vira juiz. Então, na Bolívia, claro, assim como aqui já está acontecendo, tem soldado raso tomando o lugar que deveria ser de um juiz. Ou seja, esse aqui é culpado. Claro. E sentencia e executa a sentença que ele acredita que é a sentença que merece a pessoa. Claro, qué diferencia con el gobierno de Evo, que era un gobierno de los aymaras, que a pessoa que a lo mejor hacía faxina en tu casa, podía ser prima de un cara ministro. O sea, a ese nivel aconteció en Bolivia. Tenemos que decir, Marquinhos, ¿sí?, que en el norte de Chile, en la ciudad de Iquique, hay como casi 100 personas de Bolivia que piden volver a su país y están fechadas las fronteras. Y el gobierno de Chile está, como puede, acoliendo a esas personas en Iquique, que es la frontera entre Chile y Bolivia, que fue el terreno que Chile quitó a Bolivia con la guerra del Pacífico hace mucho tiempo atrás. Y también tenemos que decir que en el caso de Chile, y no sé, Bolivia, hay pocos testes. Entonces, você olha números fantásticos comparados con Brasil o Ecuador, pero na verdade son quizá por falta de pruebas, falta de testeos a las personas. En Santiago de Chile, hoy, vos tenés 40 personas haciendo testes para millones de personas que moran en la capital del país, y obviamente que si hoy a gente fala de personas contagiadas, va a ser muchas más, y muchas que no saben que tengo el virus, son asintomáticas y andan por ahí contagiando. Tengo que saludar ahí a nuestra querida asistente Marina Rute. Dice, pandemia con pandemonio en este sentido, igual aquí, más aquí anda peor porque tenemos terraplanismo. Tiene ese cara que terraplanistas no poder. Tenemos caras que acreditan que el mundo no es redondo, una cosa realmente inacreditable. Es verdad, Marina, ten caras
lo que a campaña de odio llevó a Brasil es increíble. El odio es la peor violencia, porque es una violencia interna que você extrapone y vota lo que la televisión quiere. Olha, Marquinhos, para fechar nossa conversa, você é un cara que tem esperança. Você acha que el sistema cayó con esto, que a partir de ahora o mundo va a mudar, que esto es una bisagra, no sé cómo se fala en portugués, si se dice bisagra, o sea, de aquí a partir de ahora a humanidade será solidaria, porque agora as pessoas são todas, entre aspas, humanistas, porque estão preocupados por o outro, aunque seja por temor a ser contagiado, ¿no? Pero você acha que este es realmente una mudança, ou a coisa, quando isto aconteça, as pessoas vão a voltar a encher os shoppings, vão a voltar a viajar e todo seguirá igual? Qual é seu registro interno pessoal? Bom, eu acho que as coisas nunca mais voltarão a ser como antes. Isso eu não tenho dúvida. Muita coisa vai mudar. Eu acho que deu-se mais um passo importante na direção da quebra desse sistema. É como se, para mim, é como se algum objeto externo ao nosso globo, que não é prancha. Eu acho que esse terraplanista não usam nem o Google Earth, viu? Bom, é como se um objeto externo viesse, claro, e tirasse, né, um choque e sacude um pouquinho do eixo, né, o grau, né, assim, que seja ínfimo, mas muda o eixo e essa pequena mudança faz muita coisa girar de uma forma diferente. Então, acho que, não sei, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, já que o governo federal continua acreditando que o melhor é matar logo 100 mil... Comunista, espera aí, o governo comunista Dória. Então, pode uma coisa dessa? A que ponto nós chegamos no Brasil? Considerar o Dória oposição e esquerda. É uma coisa maluca, cara. É uma briga de foice, é uma briga muito grande. E já prorrogou para 10 de maio a quarentena no estado de São Paulo, que deve ser também levado para quase todos os outros estados, porque eles estão vendo como é que está sendo a evolução dos números de mortes, principalmente, porque aqui no Brasil também tem aí 20 e poucos mil, e na verdade os especialistas de saúde dizem que é no mínimo 10 vezes mais. Então a gente devia estar falando em torno de 250, 300 mil pessoas contaminadas, e o número é maior do que 2 mil que morreram, porque muita gente está morrendo e está ainda sem confirmar que foi por esse motivo. E, enfim, as pessoas, eu acho que vão voltar porque não foi suficiente ainda. Foi um susto, mas foi um susto pequeno. Então, porque ainda muita gente está querendo logo voltar, quer ir no shopping, quer ir na praça, quer encontrar um amigo, quer voltar para o trabalho, quer abrir seu negócio, que é justo também, né? É a vida da pessoa, como ela está organizada. Mas eu acho que ela nunca vai ser como antes. Aqui onde eu moro, Caucaia, né? 75%, 80% votaram nesse projeto aí que está ocupando o poder, viu? Daqui, da localidade que eu moro. Mas é impressionante agora como eles reagiram a essa situação, que até prévio a essa situação pandêmica, a reação deles era como reagem todo esse conjunto, né? E a reação deles agora é muito diferente, né? Eles deram um passo atrás, eles não estão conseguindo, ainda que queiram escutar o chefe lá, o que está no poder, e estão cuidando dos seus negócios, com os cuidados que deve ter, nos grupos, porque eu participo dos grupos daqui, né, do lugar, se fala, olha, vamos cuidar, tenha um bom dia, cuidado, usa luva, usa máscara, não deixa de usar o gel quando você sai. E isso, para mim, é muito curioso, porque qualquer tentativa de fazer com que eles deixassem de ouvir tudo que esse cara dizia
era um tiro na água, não dava em nada, porque o cara não te ouvia. E com essa pandemia, esse pessoal falou, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que foge ao controle, né? Então, eu acho que as pessoas vão ir retomando o seu ritmo, mas vai ficar esse gosto, viu, Nico, eu acho. Vai ficar esse gosto, esse gostinho dentro de cada um de, primeiro, ter relaxado, ter respirado mais lentamente, ter estado mais tempo com a sua família, com as suas pessoas queridas, aqueles que estão em quarentena com a família, ter se aproximado mais de outros, mesmo que à distância, que agora, né, todo mundo está usando os meios virtuais para se aproximar das pessoas que gosta, que ama, ter se dedicado de alguma maneira ao próximo, ter curtido e ter visto as notícias de que sim, é possível uma vida com menos automóveis, com mais transporte público, com variação de opções de horários de você estar nos lugares, com uma mudança alimentar, porque as pessoas mudaram o hábito alimentar por não ter conseguido sair para as ruas. O ar em São Paulo, né, a gente está aqui a 45, só sabe as notícias, está muito melhor. Tem rios limpando, lagoas limpando, entendeu? Em questão de dias. Então as pessoas vão, no mínimo, ainda que elas sigam na direção desse projeto doido, elas vão estar com uma dúvida plantada na cabeça. Ela vai falar, mas peraí, tudo bem que meus grupos de WhatsApp dizem isso, mas eu experimentei uma coisa diferente. Claro, no mínimo, Nico, vai ter um confronto entre essa pequena experiência e aquilo que ele acreditava antes e aquilo que vão continuar dizendo para ele depois. Mas, se eu puder sintetizar, eu, como humanista, siloísta, e como uma pessoa que não acredita na morte, ou seja, sei que o ser humano é um ser imortal, não tenho dúvida que a gente se aproxima cada vez mais dessa grande mudança e cada vez mais vai se fortalecer esse desejo de estar com outros e de construir com outros. A gente já está vendo isso entre indivíduos, entre famílias, comunidades e também entre regiões, né? Então a gente está vendo que tem países, se não fosse o Brasil e por exemplo, Brasil, Chile e Bolívia, tá nesse momento tão horrível politicamente, né? Eles também, eu acho que teriam uma sinergia muito muito grande, né? E as pessoas estão pegando um gostinho de fazer uma coisa com outra. Ô, Nico, aproveitando, posso mostrar 2 livros que eu estou lendo? Que o pessoal depois pode falar. Ó, por supuesto, faça, mostra aí. Esse aqui são livros em português, né? Que está disponível aqui, você encontra na Amazon. Carta a meus amigos. Aqui tem de onde eu tiro muitas das posições libro que eu comuniquei. Marquinhos, un libro escribido amanhã, porque realmente parece un libro de futuro, y es de la década del 90. Ele escreveu nos anos 90. Se você abrir qualquer página daqui, abre uma página qualquer, aleatória, sobre o tema, e você lê, pô, cara, esse cara leu as notícias ontem e escreveu esse livro hoje, mas não. E outro muito bom que foi traduzido recentemente no Brasil, também está na Amazon. Não estou fazendo propaganda da Amazon, mas eles têm o livro lá acessível, tá? Sim. E que fala muito, muito do que eu disse aqui, está contido nesse livro também do nosso amigo Dário Ergas, do Chile, é um chileno, né? São 2 livros muito bons que eu estou aproveitando esse Carta a Meus Amigos relendo novamente, né? E pensando, porra, como é que um cara tem capacidade de escrever 30 anos antes algo que vai acontecer 30 anos depois? Estou aqui tentando ver se eu consigo adivinhar alguma de aquí para, claro, para dejar para... Olha, y también tengo el libro de tu filia, el libro de Guaira o Bento. Claro, o livro infantil. Não tem um na mão aqui, senão eu mostraria. ¿Son todos da Presagio? ¿Fueron trabalhos da Priscila da Presagio aí também? Esse sim, né? Esse aqui é mais antigo. Esse é da Priscila da Presságio. Ó, nesse livro aqui, quem quiser saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais essa questão de como
das mudanças de etapa, do fim de uma etapa e o início de outra, as características, por que, que a gente está na etapa A saindo da anterior e o que é que vislumbra a próxima, é muito bom. Tá? Dá para você dar uma lida e ter uma compreensão. Esse não é assim que está adivinhando, não. Tá? Esse aqui é um tremendo estudo, que estuda a história num lapso de 2000 anos, né? Está mais ligado à história ocidental, mas dá para ver claramente como é evidente os sinais. E aqui, remontando a 300 anos atrás, né? Dá para ver claramente que as características do momento atual são as mesmas características da última grande quebra de um sistema e início de um novo sistema de crenças. Y también tenemos que hablar que es una prosa muy simple, muy fácil. No tiene que ser un especialista en filosofía para entender a un libro del amigo Dario Ergas de Chile. Así que sí, boas dicas de lectura en esta cuarentena, en este momento humanista, porque yo falo todos los días en el programa que a gente faz en la MOTV y aquí también, que este es un momento humanista. Realmente Claro. es eso. Las personas que estamos trabajando, militando con el movimiento humanista, en mi caso faz 25 años, vos también, sentimos que este es como aquel que a gente leía en el pasado, momentos humanistas. Bueno, tienen que aprovechar, ¿no es cierto? Claro, claro. Porque é isso, assim como tá subindo essa gente doida. Marquinhos, espera ahí, Marquinhos, espera ahí, porque Marina Ruth te está pidiendo que você repita os nombres de los libros. Ahí você claro, puede mostrar. Marina. Puedo repetir ahí para a gente. A ver, repita O aí Olhar do com calma. Sentido. Dário Ergas, na Amazon. Quem tem o Kindle pode baixar, viu? Eu acho que pro Kindle é gratuito. Não tenho certeza, mas pode Que moderno, Marquinhos. Editora. Que moderno estás. Editora Presságio, amiga, uma enorme amiga, mãe da filha do Nico, de uma das filhas, uma pessoa maravilhosa. Cartas a meus amigos. Você consegue também, tem várias estante virtual, né, vários lugares que você consegue o livro. São livros. Esse é futurista. O cara escreveu há 30 anos atrás, você abre o livro e você fala: caramba, esse cara leu todas as notícias do mundo ontem e escreveu hoje. Então, se você ler, não só você vai ver que ele escreveu 30 anos antes o que está escrito aqui, como provavelmente você vai ver escrito aqui o que vai acontecer daqui a pouco, né? E esse é para você compreender as mudanças de etapa, as mudanças sociopolíticas, a queda de uma civilização e o surgimento de uma outra. E a nova civilização que vai surgir é a civilização planetária, a primeira do mundo, a humana universal. Eu acho que em breve o ser humano não vai mais se referir a eu sou sul-americano, europeu, vai dizer eu sou terráqueo. Claro, porque claro. Vamos nos reconhecer como terráqueos em relação com povos de outros lugares. Sí, ahí preguntan, o escritor del libro Carta de mis amigos, es Silo, que es fundador del movimiento humanista, un cara de ahí de Argentina. Ten silo.net, ahí si vos puede hablar en portugués mejor, para él es procurar también las obras de él, você puede hablar o site do silo.net. Claro, então o melhor lugar, porque aí nesse site, né, que é um site internacional, silo.net, você encontra o livro em todas as línguas que está traduzidas, e são muitas. Então, claro, quem é do Brasil vai procurar lá em português e vai encontrar, né? Mas se quiser ler ou recomendar para um amigo de outro país também. www.silo.net. Isso aí. Eso ahí. Bien. Bueno, Marquinhos, estamos llegando al final de nuestra live. La verdad que fue muy maravillosa. Bueno, vos es un cara que siempre tiene un optimismo. Por eso eu faço piadas con vos desde que a gente se conoce prácticamente. Adoro as piadas. Una energía maravillosa. Eu te quiero agradecer. Sí, tal cual. Eu te quiero agradecer mucho por este momento. Tomara que las personas puedan ahí tener unas dicas bobas de lectura, de comportamiento en la vida, y seguramente vamos a encher de mucha humanidad
aqui da Inteligência, também no Facebook, que a gente vai colocar esta live amanhã, para revisar amanhã temprano. Así que muito obrigado. Amanhã cedo, não temprano, cedo. A gente vai colocar la live com Marquinhos no Facebook. Marquinhos, bueno, eu que te agradeço, muito obrigado e te doy um abraço virtual e um saludo de paz, força e alegria. Nico, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todo mundo que está assistindo e que assistirá, né? E no fim, o tempo, a gente não se fala muito tempo, temos muita coisa para falar, e eu queria falar rapidamente de um projetinho no qual eu faço parte, diretamente, que eu adoro política. Desde muitos anos eu gosto, a minha atuação maior é dentro da área política. E a gente tem um projeto no Brasil, as Frentonas. E a gente tem um projeto no Brasil, e o projeto que a gente iniciou no final do ano passado para cá é um projeto que são as bancadas de paz e não violência. Então, é um projeto que tem a direção, o objetivo de formar bancadas, ou seja, de formar candidatos, né? Quem quer sair candidato pelos seus partidos, a gente não tem partido, mas aqueles que querem ser candidatos humanistas, seja no partido que queira sair, ou tomara que não seja no partido da bala, né? Sejam partidos que façam sentido. Então, a gente baseia o nascimento desse projeto assim, para contrapor as bancadas da bala, do boi e da Bíblia e do patriarcado. Nós vamos criar as bancadas de paz e não violência. Então, se você navegar por aí, vai encontrar coisas nossas, e a gente está criando ainda uma porção de materiais e detalhando mais claro o projeto, mas a nossa intenção é fazer com que cheguem não só no Brasil, porque a gente está em contato com amigos de outros países, da Argentina, do Chile, conversando sobre isso, que são a construção das bancadas da paz e da não violência. E paz e não violência não quer dizer aceitar as coisas como elas são, viu? Porque a não violência é ativa, ou seja, a gente luta de forma não violenta. Nada de ficar aceitando agressão à toa, não. Muito obrigado, Nico. Muito obrigado a todo mundo, viu? Marquinhos, obrigado. Le quiero lembrar a Marquinhos y también a pessoas que todo lo que fue a campaña da Frentona do ano passado con el amigo Regis Chávez, a gente transmitió por ahí permanentemente todos los vídeos, tuvo mucho alcance también esa campaña ahí en nuestra página. Ayer a gente ya sabía de eso, así que bien vale a lembrança del proyecto que vos está, y donde vos está es un proyecto bom siempre. Así que ahí a gente puede confiar no amigo Marquinhos. Tá, un abrazo Marquinhos, muy obrigado. Y a todos vosotros, amigos de IAN, compartir esta live, porque no todos los días tengo un cara con optimismo, con fe en el futuro, un cara que milita por la rebelión contra la muerte, como Marquinhos, así que tienen que darle fuerza y compartir esta live, que hubo otra mirada, un otro olear, una otra narrativa en cuanto al momento que allí está morando, viviendo aquí no Brasil y también en América Latina. Así que me despido hasta sexta-feira que ven, con mi saludo de siempre, que es paz, fuerza y alegría, y allí se ve pronto. Chao.